Pessoal, vamos à nossa aula de número 8. Vamos tratar sobre a questão da grade antidifusora. Antes de falar da grade antidifusora, vamos falar da camada semiredutora, tá? O CSR. Bom, a filtração do feixe de radiação produzido por um tubo de raio-x, ela reduz o quê? A exposição do paciente à radiação, tá? Ao remover o que? Preferencialmente os fótons de baixa energia que em nada contribuem para a formação da imagem de interesse para o diagnóstico, tá? Então essa imagem de baixa energia, ela serve apenas para dar o tom acinzentado da imagem, apenas para borrar a imagem a radiografia. Bom, então a Comissão Internacional de Proteção Radiológica estabeleceu um valor mínimo para a espessura da filtração total a ser adotada em feixe de raio-x diagnóstico. Então, esse valor não deve ser menor do que o quê? Do que 2,5 milímetros de alumínio, tá? Com a sigla MMAL, que você pode ver aí no dispositivo de colimação dos tubos de raio-x, tá? Exceto para equipamento do quê? De mamografia, igual a 1,5 milímetros de alumínio, tá? Para raio-x odontológico de até 70 kV. Bom, os fabricantes de equipamentos de raio-x devem assegurar que os requisitos de filtração mínimos estabelecidos pela ICRP sejam atendidos, tá? Então nós temos o tubo de raio-x, temos a colimação e temos essa camada semi-redutora que ela tem o objetivo de fazer o quê? Extrair, de tirar, de eliminar a radiação de baixa dose. Bom, pessoal, então o tubo de raio-x está aqui, né? Então o anodo, emissão do feixe de raio-x. Então eu tenho aqui, como nós vimos, a região do colimador, né? Aquela caixa. Temos aqui os colimadores de chumbo ajustáveis. Dentro dessa caixa temos a lâmpada que faz a emissão do campo de luz, com o uso de um espelho para quê? Para refletir a luz, para que eu possa delimitar o campo que vai ser irradiado de determinada estrutura anatômica. Logo na saída do tubo de raio-x, eu tenho aquela camada semi-redutora, né, a utilização do alumínio. Essa camada aqui você pode vê-la acima dessa caixa de colimação, tá, desse equipamento, desse dispositivo. E em equipamentos digitais aí, é possível fazer o ajuste da camada semi-redutora através do painel de comando, quando forem equipamentos telecomandados, tá? Então, observação para que a gente possa prosseguir. Então, as radiografias com cilindro de extensão devem se aumentar de 8 a 10 kV, tá? E o EMS também. Se o cilindro estiver encostado na parte a ser radiografada, você vai fazer esse aumento, tá? O que o cilindro faz? O cilindro ele alinha os raios ao feixe de raio-x, evitando o que? A radiação dispersa, chamada de difusa, tá? O efeito Compton, que serve para quê? Serve apenas para deixar o raio-x cinza. Bom, diminuindo a intensidade. Vamos lá. Então, de uma radiografia com grade, aqui a gente vai entrar na questão da grade antidifusora, para outra sem grade, então tem que diminuir o quê? O KV de 8 a 10, tá? E vice-versa. Então, a grade tem uma espessura que requer mais técnica. Então, ou seja, a grade antidifusora, quando eu faço uso dela, eu devo aumentar o KV, cerca de 10 kV. Quando eu uso sem grade, eu diminuo aproximadamente de 8 a 10. Bom, radiação espalhada ou difusa, tá? Essa aqui é a grande vilã nossa de cada dia. Por quê? Porque denominada de efeito Compton, essa radiação aí, a radiação secundária, né? Ela é gerada em função do quê? Da difusão. Quando o feixe de raio-x colide com o paciente, então o que acontece? Essa radiação ela tem uma baixa energia, ela não é absorvida, ela acaba criando um atrito, de uma certa forma, tornando o que? A imagem, o contraste da imagem reduzido, a imagem mais cinzenta. Tá? Então, a radiação espalhada, difusa, secundária, ela deve ser eliminada sempre que pudermos, com a utilização das grades antidifusoras. Né? Antidifusora, para o quê? Para a eliminação de raio-x de baixa energia. Tá? Bom, a radiação espalhada secundária, ela é tanto maior quanto. Ela é maior, né?
conforme for o volume do corpo atravessado. Ela é menor se for a densidade da matéria irradiada. Bom, mas maior se a energia do feixe de radiação for alto, né? Então essa radiação ela aumenta rapidamente, né? A partir aí de 80 kV. Ela é maior do que o tamanho também do campo irradiado. Então aumentou o campo, aumenta-se a radiação secundária também. Então a radiação espalhada aí, esse efeito, deve ser eliminada ou reduzida ao máximo possível para evitar o que? A perda da qualidade de imagem radiográfica. Então isso pode ser obtido mediante o que? A limitação do campo irradiado, tá? Com o uso que? Tanto dos dispositivos de colimação, né? Os imitadores de campo, o cilindro, né? O colimador ajustável, como também com o uso, tá? Da grade antidifusora ou pela técnica do espaço de ar, o air gap. Bom, vamos falar da grade antidifusora, tá? Limitador de campo, são diafragmas, máscaras, cones, cilindros e colimadores ajustáveis, como nós temos visto aí. Eles têm a função de limitar então o campo irradiado, evitando que a irradiação de zonas inúteis ao exame. Bom, a grade antidifusora, então criada pelo Dr. Gustav Buch, por isso tem o Buch vertical e o Buch mesa, né? O Buch mural ou Buch mesa. Então consiste o quê? Consiste em um conjunto de finas lâminas de chumbo separadas por um material radiotransparente muito leve. Pode ser papel, fibra de carbono, etc. Cujas bordas superior e inferior são paralelas. Então pode ser dois tipos dessa grade antidifusora, tá? Grade fixa e grade móvel. Bom, a grade Buch, né? Aqui é uma grade portátil, aqui uma grade fixa, ela não tem movimento. Nós vamos avaliar isso. Ela tem o lado que você põe o lado para o tubo, muito importante o tecnólogo saber disso, tá? E ela deve ser bem alinhada com o chassi radiográfico aqui, seja um CR, seja o analógico. Bom, a grade móvel, então a grade móvel também conhecida como Potter Buch, que ela foi desenvolvida já aí pelo Dr. Hollis e Potter. Ela consiste o quê? Na movimentação lateral da grade, tipo apagando da imagem radiográfica, tá? A projeção das linhas de chumbo no filme radiográfico. Então, a primeira grade, essa aqui, ela é fixa, e dependendo do alinhamento do tubo de raio-x, se ela estiver um pouco fora, ela vai dar umas linhas, vai gravar as linhas de chumbo, se não for bem posicionado. A diferença do Potter Buch é que o Dr. Hollis aqui, ele utiliza o mesmo Buch, porém com movimentos laterais, fazendo o quê? Apagar, né, a imagem radiográfica da projeção das linhas de chumbo do filme, ou do receptor de imagem. O movimento da grade deve iniciar antes da emissão do feixe de raio-x, pessoal, tá? E terminar logo após a emissão do feixe de raio-x. Então, você vai disparar o feixe de raio-x, você vai ouvir que já foi disparado o movimento da grade, tá? E logo que elimina o tempo de exposição, automaticamente o movimento ele começa a parar de uma forma gradativa, tá? Em outras palavras, o tempo de movimentação da grade deve ser superior ao tempo de exposição, para evitar o fenômeno conhecido como grade parada ou raio-x bucado, como a gente vai conhecer na prática, no dia a dia, aí na linguagem mais popular. Então corresponde o quê? A visualizar as linhas de chumbo, tá, no filme radiográfico. Bom, então o Potter Buch, né, ele tem esse movimento lateral. Então preparou, o raio-x ele começa esse movimento. Esse movimento que você está vendo aqui na tela dele faz o que? Ele elimina a radiação secundária, a radiação difusa, né, aquele efeito Compton lá, que é uma radiação de baixa energia que só serve, né, para quê? Para causar a parte cinzentada na imagem. Então, o Dr. Potter, né, o que ele faz? Ele criou esse movimento para eliminar os efeitos das linhas de grade. Bom, existem tipos de grade, pessoal. Então, tem a grade fixa e a grade móvel. Então, tem as linhas, tá? Lineares, tá? Aqui os filetes de chumbo, as linhas de chumbo lineares, ok? Tem essas inclinações
e tem um efeito em cross. Em cruz aqui, né? Cross. Estou até lendo que é o português com o inglês. Bom, estão cruzadas as linhas de chumbo. Bom, trazendo aqui que o sistema DR ele possui o que? Pode ser um equipamento com grade móvel, como nós vimos do Potterbook, né, que foi modificado ali com movimento, e também pode ter a grade fixa. Então existem alguns equipamentos em DR que possuem o que? A grade fixa e que o técnico, o tecnólogo tem que ficar atento à distância. Então para 1 metro, é o vermelhinho de 87 a 1,17. Para 1,40, né? Tem o range aqui, o campo de 116 a 1,76 centímetros. E a verdinha de 1,80, de 142 centímetros a 245. Aqui para tórax e exames panorâmicos, tá? Então geralmente se usa aqui a de 1 e de 1,80, tá? Porque você tem esse 1,17 aqui, fica dentro desse campo da azul, acaba se eliminando em muito serviço o uso da grade azul, tá? Da cor azul. Por quê? O equipamento, então, ele tem essa grade aqui, ó. Você não vai conseguir perceber, essa grade ela é trocada aqui, tá? Por essa distância. Por quê, pessoal? Porque na grade fixa, ele tem aqui a inclinação das lâminas de chumbo é correspondente ao que? A abertura do leque do feixe de raio-x. Tá? Então o raio-x ele vai abrir em leque e a distância especificada aqui vai ter o que? A inclinação de cada linha de chumbo. Tá? Então as fileiras de chumbo estarão o quê? Com a inclinação referente a cada uma dessas distâncias, ok? Então nós temos aqui uma outra coisa, o alinhamento do feixe versus a grade. Então você tem o tubo alinhado, tá? Com a grade alinhada, seja a grade a grade fixa, ou a grade móvel, deve estar o raio central alinhado com o centro da grade aqui, com o receptor de imagem, tá? Tomar cuidado, porque pode ter inclinação, desnivelamento do que? Tanto da grade quanto do tubo. Ocasionando o que? Uma distorção e vai ficar marcado o que? Vai sair as linhas gravadas na imagem. E outra causa também de efeito aqui da imagem das linhas de grade, que a gente chama assim, é o que? Está fora de centro. Tanto a questão do tubo de raio-x, o raio central, né? O tubo está fora do centro, está desalinhado com a grade. Então o correto é estar alinhado o raio central, tá? O book mural, o book vertical tem que estar sempre alinhado com o tubo de raio-x, quando se utiliza a grade. Por quê? Porque deve coincidir no centro da grade para que não haja aquele efeito das linhas na radiografia. Não deve ter inclinações laterais aqui, né? Nem do tubo e nem do book, tá? Do book fixo aqui. Ou do book móvel também, não pode estar desalinhado. E nem fora de centro. Tá? Esses dois aqui vai causar os efeitos da linha de grade na imagem. Então nós temos aqui, para exemplificar, um exame aqui, ó, feito sem o uso da grade. Embora a imagem esteja com baixa resolução, tá? Você vê a radiação espalhada, difusa, secundária, o efeito Compton, deixando tudo cinzento, imagem de baixa qualidade. E com o uso de grade, a mesma imagem, você tem o que? Você tem uma melhor visualização, uma maior definição da imagem e a parte cinzenta já quase eliminada totalmente, tá? Embora hoje em dia, mesmo sem a grade fixa, a grade móvel em exames do leito, existem dispositivos e softwares que fazem o quê? Fazem a correção dessa imagem com a radiação espalhada numa imagem dessa. São aplicativos, são ferramentas que tem alguns equipamentos portáteis aí e até estações de trabalho para você minimizar o efeito da radiação secundária, ok? Veja aqui nesse panorama de coluna, então, aqui uma imagem, tá? Radiação secundária tudo cinza, e aqui essa imagem no pós-tratamento aqui, tá? Pode ter sido usada aqui a grade antidifusora? Sim. Tem alguns equipamentos aí de exames panorâmicos que tem esse tipo de grade, tá? Ou pode ser também feita a aplicação da correção da sensiometria
na questão digital aqui, a sensorimetria, que usa o filtro sensométrico para ajustar os valores e eliminar essa borrosidade aqui, tá? Do cinzento da radiação secundária. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da questão das grades, né? Do estudo que nós aplicamos aqui, e mostrar a diferença e a importância de conhecer os tipos de grade, alinhamentos das linhas das fileiras de chumbo, para que você possa ter uma imagem de qualidade. Também aí, se é possível, em exames do leito, e você tem a possibilidade de adquirir uma grade fixa, você aumenta um pouco a dose da radiografia no leito, porém você tem um aumento da qualidade de imagem, muito útil para estudos de bacia, em centro cirúrgico, né? Ou no leito. Tá? Então fica a dica, muito obrigado, segue as nossas referências, Deus abençoe e até a próxima aula.